Fala, meus queridos amigos e minhas queridas amigas do HardMed, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Eric, sou um dos seus tutores aqui e hoje, de uma forma bem especial, a gente vai estar trazendo a temática de seios da face aqui, onde nós vamos conversar um pouco sobre as principais patologias associadas aos seios da face, ok? E vamos conversar um pouco sobre os principais métodos de imagem associados à análise dos seios da face, principalmente quando a gente pensa em analisar essas patologias e também em analisar a anatomia dos seios da face. Como é que a gente faz isso com esses métodos de imagem? Vamos passear um pouco sobre os principais métodos, falar sobre a anatomia, ok? E conversar também um pouco a respeito das patologias, tá certo? É uma abordagem bem interessante, afinal de contas, os seios da face estão associados aí a algumas condições que corriqueiramente costumam aparecer nos pronto atendimentos, principalmente naqueles pacientes pediátricos, né, aqueles pacientes mais jovens, ok? Mas também nos pacientes adultos, pessoas que corriqueiramente são afetados, né, por infecções de via aérea superior. Tá bom, gente? Então, se você gostar dessa aula, por favor, peço que você compartilhe com seus amigos. E vamos lá, sem mais delongas, para que a gente não perca tanto tempo. Para começo de conversa, a primeira pergunta que talvez nos apareça é o que são os seios da face, também chamados de seios paranasais, ok? Os seios da face a gente pode, de uma forma bem simples, definir que eles sejam reajustes ósseos do crânio. Isso porque o crânio, ok? E o víscero-crânio, né? A gente pode até assim incluindo também as vísceras. Ele teoricamente deveria ser muito pesado se todos os ossos que compõem o crânio eles fossem 100% preenchidos por cálcio, a conjuntura comum de um osso, né? Claro que não é só cálcio, a gente lembra lá da fisiologia que o osso ele tem, né, ele tem a parte orgânica e a parte inorgânica. Mas o crânio ele seria muito pesado se os ossos eles não tivessem esses ajustes, de modo que alguns ossos possuíssem partes ocas, ok? Então, alguns ossos do crânio eles têm partes ocas, é o que a gente chama de ossos pneumáticos, tá? Pneumáticos por quê? Pelo fato deles terem essas partes ocas, eles são preenchidos por ar, ok? E essas partes ocas dos ossos do crânio é que formam justamente os seios da face, ok? Então são espaços ocos, esses espaços ocos é que formam os seios, é isso que são os seios da face, ok? E um detalhe importante sobre os seios é que eles estão totalmente conectados com as nossas vias aéreas, tanto a via aérea superior quanto a inferior, afinal de contas, a superior e a inferior são diretamente correlacionadas. Então, desta maneira, faz sentido dizer que tanto a superior quanto a inferior tem relação com os seios nasais, ok? Com os seios paranasais. Em linhas gerais, a gente vai falar que nós temos 4 pares de seios paranasais, que são os seios maxilar, etmoidal, frontal e esfenoidal. Óbvio que como são pares, né, a gente coloca aqui no plural, os seios maxilares, os seios frontais, os seios etmoidais e os seios esfenoidais. Um de cada lado. Se tem de um lado, tem também do outro lado. E em termos de localização anatômica, a gente vai lembrar que os seios maxilares, eles vão estar ali de cada lado do nariz, mais ou menos ali na topografia das bochechas. Tanto é que mais na frente eu vou falar para vocês que uma das manifestações características da sinusite, por exemplo, vai ser justamente essa alteração dolorosa nas bochechas, essa digitopressão dolorosa. Quando você vai fazer essa palpação da região das bochechas, acaba que o paciente sente dor, ok? Isso ocorre porque a alteração inflamatória no seio maxilar vai levar a essa dor, principalmente aqui na região das bochechas. Então, de cada lado do nariz, nas bochechas, os seios frontais vão estar ali acima dos olhos, na região da testa, certo? Os etmoidais perto dos olhos, só que posterior, e posterior não, né? Quase que anterior, ali, ínfero-anterior na realidade, e os esfenoidais, aí esses sim vão estar ali posteriormente aos olhos, vão estar ali posterior à região das órbitas. Perfeito, pessoal?
Então, essa imagem aqui, lá do livro do Prometheus, ela é muito interessante porque ela mostra pra gente justamente a correlação entre esses seios, né? Então, aqui em cima, na região da testa, meio que súpero orbital, né? A gente vai ter o seio frontal, né? Os seios frontais, aliás. Vamos ter aqui os seios etmoidais, que vão fazer parte aqui dentro, né? Por vezes a gente chama de células etmoidais, por vezes a gente vai chamar de seio etmoidal. Eu costumo entender da seguinte maneira: o seio é o conjunto das células etmoidais. Então, na realidade, quando a gente pega uma tomografia, por exemplo, o que a gente vai ver vão ser as células etmoidais. A gente vai conseguir ver cada partezinha das células, ok? Dessas partes do osso etmóide, digamos assim. Mas, em linhas gerais, a gente pode chamar de seio etmoidal também, ok? Posterior, a gente vai ter o seio esfenoidal, que vai ser justamente esse seio aqui que está em azul escuro, mostrado aqui para vocês. E aqui embaixo a gente vai ter o seio maxilar e, obviamente, a primeira parte de tudo isso vai ser a cavidade nasal, né? A cavidade nasal ela está interconectada com os seios da face e, consequentemente, né, com a via aérea superior e, consequentemente, também com a via aérea inferior. É todo um conjunto que faz parte do que a gente concebe como via aérea, tá bom, gente? Apesar dos seios serem continuações, serem alterações, eu vou colocar assim entre aspas, né, dos ossos, né, como eu citei para vocês, os ossos do crânio, alguns deles são pneumáticos, ou seja, tem partes ocas preenchidas por ar, eles vão ter uma espécie de... como é que eu posso dizer? Uma espécie de revestimento, essa é a palavra correta, um revestimento de tecido mucoso, ok? Então, apesar de ter essa parte óssea, você vai ter todo um muco revestindo esses seios. Na realidade, é a inflamação desse muco e a produção maior deste muco nos seios que acaba levando às alterações de obstrução que vão levar à sinusite, que é a principal alteração aqui relacionada aos seios da face. Tá bom, gente? Vou jogar essa imagem aqui para o lado para mostrar um pouquinho para vocês o osso etmóide, tá? O osso etmóide, vejam só, ele aqui está destacado mais em vermelho para a gente, nessa imagem também do livro do Prometheus, em que a gente vê, ó, essas espécies de células mesmo, né? Então a gente vê aqui que são regiõezinhas delimitadas por osso, né? Então isso aqui é o que a gente vai chamar de células etmoidais. Na tomografia é bem legal da gente ver, né, isso aqui. E essas células, elas obviamente estão conectadas entre si, só que o osso etmóide ele é cheio dessas célulazinhas, tá? Dessas repartições. É por isso que a gente chama de células etmoidais, mas o conjunto de todas elas, em linhas gerais, nós podemos chamar de seio etmoidal, tá bom? Ou seios etmoidais, considerando que você tem um do lado e outro do outro também, considerando que é bilateral, não, naturalmente, ok? Mostrando aqui, na realidade, essa imagem aqui, ó, ela é uma imagem, essa primeira imagem aqui, ela é uma imagem que dá uma ideia de que todos os seios eles são na região anterior. Isso não é verdade, né? A gente tem uma disposição tridimensional, de modo que o seio frontal ele vai estar aqui mais anterior e superiormente na análise do crânio. A gente vai ter aqui os seios etmoidais, as células etmoidais, como nós bem conhecemos. Mais abaixo a gente vai ter os seios maxilares, né? Um seio de um lado e o outro do outro. E lá posteriormente a gente vai ter o seio esfenoidal, ok? Então em amarelo aqui é o seio esfenoidal, em verde é o seio maxilar, em azul são os seios etmoidais, sendo considerados aqui pelas células etmoidais. E aqui acima a gente tem o seio frontal, tá bom? Então esse é o conjunto dos seios. E mais do que isso, eu posso colocar para vocês aqui, ó, a relação dos seios com a via aérea superior, principalmente aqui com a região de cavidade nasal, ok? Então a região da cavidade nasal aqui, ó, a gente tem aqui todo o pertuito, né, da parte nasal. Então o ar ele adentra aqui pela região das narinas, ele passa aqui pela cavidade nasal, e a cavidade nasal ela está interconectada com os seios da face. Primariamente ela se interconecta com as células etmoidais, ok? Então existe uma região anatômica que a gente chama de recesso etmoide, me fugiu agora a palavra. É um recesso, um espaço entre
o seio etmoide e a região da cavidade nasal. Nasoetmoidal, salvo engano, é esse o nome do recesso, ok? Então o recesso nasoetmoidal, ele interconecta a cavidade nasal com o seio etmoidal, ok? Primariamente. E os seios, eles se interconectam entre si. Aqui na região da cavidade nasal, a gente vai ter as conchas nasais, concha nasal superior, média, inferior. Vou mostrar algumas fotos para vocês depois. Aqui também a gente tem a cavidade oral, né? É preciso lembrar desse fato. A cavidade oral também faz parte de toda essa região da via aérea superior, ok? Que também interconecta-se com os seios da face, ok? Por todo esse caminho. É como se fosse aquela parte que a gente vê dos ventrículos cerebrais, né? A gente tem o líquor correndo pela medula, depois ele passa pelos ventrículos, pelo quarto, vai para os ventrículos laterais, terceiro ventrículo e por aí vai, tá? Então, assim como lá, aqui também é uma região de interconexão, é por onde o ar passa, beleza? É importante a gente lembrar disso, até porque isso vai explicar lá na frente o fato dos pacientes que têm sinusite, eles terem essa sinusite, principalmente quando esse paciente é um paciente que está fortemente aí relacionado com infecções de via aérea superior, tá? E daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso, porque ainda não é o que eu quero conversar aqui com vocês. Vamos focar aqui na parte dessa localização anatômica dos seios. Então aqui novamente na visão frontal, agora sim trazendo mais uma questão tridimensional. Naquela primeira imagem do Prometheus não dava para ter essa noção 100%, mas a gente vê aqui, ó, né, a cavidade nasal primariamente, aqui destacado em roxo. Aqui atrás a gente vai ter os dois seios etmoidais, um de um lado e outro do outro. Lá atrás, ó, em amarelo, onde eu estou destacando aqui, que está ficando vermelho agora, né? Mas aqui nessa região que eu acabei de destacar, a gente vai ter o seio esfenoidal, que vai estar lá posteriormente, os seios maxilares aqui em verde e os frontais aqui acima em laranja, tá bom? Insistindo um pouco mais ainda nessa visão, agora na vista superior, a gente vê mais anteriormente os seios frontais, né? Vão ser os seios que vão estar posicionados mais anteriormente. Logo aqui a gente vai ter os maxilares, intimamente correlacionados com os seios etmoidais. E nós vamos ter aqui o seio esfenoidal lá posteriormente. Eu quero destacar para vocês aqui, ó, essa região aqui do etmoide, tá? Do osso etmoide, que a gente chama de lâmina cribiforme, né? A parte cribiforme do osso etmoide. É importante que nós venhamos a lembrar dessa relação, porque em cima dessa lâmina a gente vai ter o bulbo olfatório, ok? Então é por onde justamente a gente vai ter aquelas continuações nervosas, digamos assim, do bulbo olfatório que vão estar relacionadas com a percepção olfativa. Ou seja, se nós eventualmente tivermos uma situação em que exista preenchimento das células etmoidais por líquido, por alguma coisa, é fato e evidente que essa percepção do cheiro ela acaba sendo prejudicada, porque você vai ter ali alterações, né? Vai ter ali o líquido justamente preenchendo as células, o que vai atrapalhar essa propagação, digamos assim, da percepção olfativa pelo bulbo olfatório, ok? Então é importante nós lembrarmos dessa correlação anatômica. Indo mais à frente aqui, só colocando ainda na vista superior a relação aqui, né, também da via aérea, ok? Considerando tanto orofaringe aqui como rinofaringe, ok? Tanto a parte do nariz quanto a parte também da boca, da cavidade oral, e a sua correlação com os seios da face nessa vista superior. E aqui uma imagenzinha só para mostrar para vocês justamente a parte óssea mesmo aqui, não em uma ilustração, aliás, é numa ilustração, mas quase que uma ilustração realística, né, aqui do Prometheus, em que a gente vê justamente aqui a cartilagem septal, o septo nasal, ok, que é uma cartilagem, importante a gente lembrar isso. E aqui a região da parte da cavidade nasal, em que a gente destaca aqui, né, os meatos, né? Os meatos nasal, o meato nasal inferior, o meato nasal médio e o meato nasal superior, e as conchas nasais, consequentemente, concha nasal inferior aqui embaixo, né? A concha nasal média e a superior que estaria aqui mais acima, que não está bem destacada aqui nessa imagem, né? Mas seria essa aqui na realidade, né? A concha nasal superior, a média e a inferior. Ok, pessoal? Pois bem, então a primeira pergunta, aliás, a segunda pergunta, porque a primeira foi o que eram os seios nasais, né? E agora a gente já entendeu
diante dessas várias ilustrações que foram mostradas, o que são os seus paranasais, os seus nasais, a segunda pergunta que nos convém esclarecer é como é que a gente estuda esses seios, portanto. E é fato e evidente, gente, que o exame físico bem feito, ele já é um introdutório importante para se analisar os seios da face. O exame físico do nariz, né, a rinoscopia, podemos assim definir, já vai ser um introdutório importante. Por quê? Porque vai dar uma ideia para a gente de algumas coisas, como por exemplo, desvio de septo nasal, hiperemia, ok? Porque sempre bom lembrar que hiperemia é um achado importante de inflamação, ok? Hipertrofia de cornetos. Então a gente vai usar o rinoscópio justamente para conseguir fazer essa análise. Então é essa aqui mais ou menos a representação do que a gente tem dessa análise. Perceba que aqui a gente tem, né, o ósteo nasal, né, aqui no caso o esquerdo, ok? Aqui o esquerdo e aqui o direito. E o rinoscópio está abrindo aqui o direito. É um exame que a gente faz não desta forma como ele está aqui colocando, né? Porque ele veio aqui do lado contralateral do que ele está analisando. Normalmente a gente vai do lado mesmo e faz uma análise pegando, né? Pegando o rinoscópio e direcionando ele na parte oblíqua e superior ao lado analisado. Então, se eu estou analisando aqui o lado direito, eu vou empurrar aqui, vou abrir o rinoscópio e vou empurrar ele como se fosse na região oblíqua para cima, né? Apontando assim para cima, uma setinha para cima, podemos assim dizer, na região, no sentido oblíquo, né? Para cima e para a direita, ok? Isso considerando a análise do lado direito das narinas. E aí o que a gente vê, por exemplo, aqui, ó, é a concha nasal média, a gente consegue ver ela aqui, a gente consegue ver a concha nasal inferior, a gente consegue ver a nasofaringe, ok? Como um todo, a cavidade nasal, e aí alterações dessa cavidade nasal podem ser preditoras de inflamação, podem ser preditoras de uma rinite, por exemplo, ok? A gente vê o septo nasal, então pessoas que têm alteração de septo, isso já pode ser um preditor para sinusite, ok? Pode ser um fator preditor para sinusite. Então, o exame físico, inicialmente, a rinoscopia, já nos dá uma ideia. Outra coisa que nós podemos fazer, palpar. Então, se o paciente chega com uma queixa de uma eventual dor, né, dor nessa região da maxila, você pode ir lá e empurrar, né, fazer uma palpaçãozinha aqui também na parte superior, onde devam estar os seios frontal e maxilar. E se você tiver alguma alteração inflamatória ali, o paciente vai relatar dor. Então, o exame físico ele já começa a direcionar. É um direcionador importante. Além do exame físico, a gente vai ter os exames de imagem, obviamente. Então, deixa eu só dar uma apagada aqui nessa bagunça que eu fiz aqui. A gente vai ter os exames de imagem, começando por um exame muito fácil e, em muitos dos casos, um exame de fácil acesso, né, que é a radiografia de seios da face. Ok? Então, a radiografia costuma ser um exame de fácil acesso que tem nas UPAs, por exemplo, e que você pode pedir. A gente vai explorar esses exames com detalhes, mas aqui só trazendo para vocês que a radiografia pode ser uma opção a ser lançada para análise dos seios da face. Além da radiografia, o padrão ouro, que vai ser a tomografia, mas a tomografia não está disponível em todo o serviço, nem tampouco vai estar disponível na UPA, nas UPAs, né? Então, assim, depende muito do serviço. E por fim, a ressonância magnética, que essa, né, vai ser a última das opções aí na análise dos seios da face, apesar de ser um exame que fornece para a gente uma qualidade de imagem altíssima pelo seu detalhamento, né? Pelo detalhamento de estruturas que a ressonância magnética costuma trazer para a gente, tá bom? Então vamos passar por cada um desses métodos de imagem, começando com a radiografia dos seios da face, tá bom, gente? O raio-x de seios da face, né? Então vamos lá. A radiografia é um exame que vai nos permitir uma análise rápida dos seios da face. Então, se o paciente ele chega com alterações que me indicam que esse paciente eventualmente possa estar com a sinusite, eu posso lançar a mão de uma radiografia, desde que, obviamente, no meu serviço possua essa radiografia, né? Existe essa possibilidade de se fazer uma radiografia. A gente lembra que existem as densidades radiográficas, né? E isso aqui
é preciso que seja medular, tá bom? Na nossa cabeça, porque toda vez que a gente for analisar um raio-x, isso aqui vai se repetir. Então é preciso que a gente saiba que essa representação em que tudo fica pretinho desse jeito aqui é porque a gente está diante do ar. Se ficar assim meio que cinza, em tom de cinza, né? Ou vai ser gordura ou vai ser parte mole, certo? Ou é gordura ou é parte mole. E você vai ter essa mais esbranquiçada, que aí pode ser de água ou pode ser de tecido mole, a depender do tecido. Por exemplo, no coração, né, como o coração vai ser bem irrigado, vai estar passando sangue ali, né, vai ser um tecido que ele vai ser bem branquinho desse jeito aqui mesmo, como está mostrado aqui pra gente nessa representação. Mas já as musculaturas, por exemplo, né, os músculos que tem da face, eles não vão se apresentar brancos desse jeito aqui, eles vão estar mais na textura de gordura, né, nessa cor de gordura aqui. Mas não é só gordura que fica nesse tom mais acinzentado, tá? Branco mesmo, brilhando, vai ser o metal, obviamente, né, brilhando assim desse jeito que está aqui. E em um intermédio entre o que seria o branco do tecido mole, né, da água, e o que seria do metal, a gente vai ter os ossos, né, ou então minerais, né, de modo geral, como por exemplo calcificações, como a gente vai ter, por exemplo, na radiografia de tórax, muitas vezes pessoas que tiveram infecções de via aérea inferior, né, podem, depois de curadas, né, apresentarem granulomas, né, granulomas calcificados. Esses granulomas calcificados são resultados, né, justamente dos processos inflamatórios que ocorreram ali, e eles se calcificam, né, são representativos de justamente são representativos de cura, né, de que essa pessoa ou ela curou ou ela ficou com alguma sequela, mas que necessariamente aquela alteração específica é uma alteração benigna, tá? Só falando isso para vocês, porque afinal de contas nem sempre a gente está habituado com isso aqui, mas é necessário que isso aqui seja medular. Por que, Eric? Porque os seios da face, como eu falei para vocês, eles vão ser preenchidos por ar, ok? O que a gente espera na análise dos seios da face é que o que venha para a gente é isso aqui, ó, pretinho. Nem sempre vai estar pretinho desse jeito, por quê? Porque os seios da face, a radiografia dos seios da face, na realidade, ela é uma radiografia, nós precisamos lembrar isso para todo e qualquer tipo de radiografia, que tenta representar em 2D estruturas 3D. Então, como é que a gente vai conseguir ter 100%, né, nessa densidade aqui? Não vai ter como a gente ter 100% nessa densidade, porque você vai ter estruturas sobrepostas, você vai ter a musculatura, que vai misturar um pouco dessa densidade aqui mais cinza, ok? Você vai ter o próprio cérebro, ok? Que vai misturar um pouco dessa densidadezinha aqui também. Então, o que se espera é que esteja mais para essa densidade aqui, essa densidade mais pretinha, na análise da radiografia de seios da face, ok? É isso que a gente espera, mas é preciso que nós tenhamos essa noção. Mais na frente eu vou mostrar para vocês e aí vai ficar mais evidente essa análise, ok? Por enquanto é mais para nós introduzirmos esses conceitos na nossa mente para que isso aqui fique sempre medular, ok? Então, caso nós venhamos a ter, por exemplo, um acúmulo de líquido, uma inflamação, se a água tem essa densidade mais clara, o que eu espero no seio da face, que deve ser preenchido por ar, é isso aqui, e me vem o seio da face branco desse jeito aqui, é porque tem alguma alteração, tá tendo ali um acúmulo de líquido, provavelmente oriundo de uma inflamação do seio da face, uma sinusite, ok? É assim que a gente pensa, tá bom? Então, a radiografia ela permite uma avaliação rápida. É claro que é um exame que tem as suas limitações, principalmente essas limitações que eu citei para vocês, pelo fato de ser um exame que tenta representar estruturas 3D em um plano 2D. Acaba tendo essa sobreposição dos planos em um único plano, ok? É um exame prático, né? Um exame prático. Costuma-se haver, na realidade, era o que eu queria dizer, costuma-se haver a radiografia em vários hospitais, né? Hospitais secundários, hospitais terciários, nas UPAs. Então é um exame prático, é um exame que você tem acesso, ok? Porém é um exame técnico dependente, ok? A radiografia, não só para os seios da face, mas para o tórax, para o abdômen,
é um exame que é técnico dependente, depende do domínio do técnico para a sua realização. Então é preciso que o técnico ele saiba fazer as incidências corretamente para que você tenha um resultado satisfatório desse exame, ok? E as incidências, né, a gente vai ver que elas basicamente sempre são as mesmas, né, independentemente da radiografia que você esteja analisando, ou você vai ter uma incidência antero-posterior ou posterior-anterior, ou então uma incidência em perfil também chamada de lateral, ok? Então essas incidências elas meio que se repetem. Nos seios da face, o que vai mudar com relação a essas incidências é a técnica como elas devem ser feitas, né? Então, quando a gente fala das incidências da radiografia dos seios da face, não muda muita coisa, né? A gente vai ter essas incidências, mas na realidade o que vai se alterar aqui é que a incidência AP a gente vai deixar ela de lado. A antero-posterior a gente não faz para analisar os seios da face. A gente vai fazer basicamente a incidência posterior-anterior, ok? E a incidência lateral, também chamada de incidência em perfil, tá? Então a gente vai fazer a incidência em perfil e vamos fazer a incidência posterior-anterior. A posterior-anterior, ela vai ser dividida em duas, a incidência mento-naso e a incidência fronto-naso, ok? Incidência mento-naso e a incidência fronto-naso, que também podem receber alguns nomes específicos. A incidência mento-naso também pode ser chamada de incidência de Walters, e a incidência fronto-naso também pode ser chamada de incidência de Cadwell, ok? Então esses dois nomes também podem ser referentes a esses dois tipos de incidência, mento-naso e fronto-naso. Eu quero explorar com vocês agora essas incidências individualmente, antes da gente conversar sobre anatomia. A gente vai ver a anatomia da radiografia primariamente, depois a gente vai para a tomografia. Vamos ver a anatomia aqui dos seios da face na radiografia, mas antes eu quero mostrar para vocês como é que se comportam essas incidências que eu estou aqui introduzindo. Então vamos começar falando sobre a primeira delas, que é a incidência fronto-naso, né? O que é a incidência fronto-naso? Ela é uma incidência em PA. Se ela é uma incidência em PA, é porque os raios eles saem da região posterior e atingem o filme radiográfico na região anterior. Por isso que é posterior-anterior. Se fosse o contrário, né, seria antero-posterior, mais ou menos nessa ideia. Ou vocês podem entender como sendo a posição da pessoa. Se a pessoa está de costas para o raio, para a fonte de raios, então é uma incidência em PA. Se a pessoa está de frente, então é uma incidência em AP. Na realidade, essa é a definição mais correta, tá? Que vocês precisam guardar aí, beleza? Se a pessoa está de frente, é AP. Se ela está de costa, é PA. Ok? Se ela está de lado, é perfil ou lateral. A incidência mento-naso, na realidade aqui, que está sendo mostrada para vocês, não é a fronto-naso, essa aqui seria a incidência mento-naso, é quando você pede para o técnico, né, vai pedir para a pessoa colocar o queixo no filme, ok, radiográfico. Então a pessoa encosta o queixo aqui e ela fica num raio, como é que nós podemos definir aqui? Numa representação perpendicular aos raios, ok? A grande análise que a gente faz aqui da incidência mento-naso é com relação à linha mento-meatal, ok? Ou meato-mentoal, ok? Essa linha imaginária entre o mento e o meato acústico externo, ela precisa estar assim, ó, em um ângulo de 180 graus, né? Ela precisa estar bem retinha, ok? Quando essa linha ela está bem retinha com relação à fonte emissora dos raios, ok? A gente vai ter a incidência mento-naso. Só que aqui percebam que a pessoa aqui ela está de boca fechada, tá? Existe uma variação da incidência mento-naso que é quando você pede para a pessoa abrir a boca. Ao pedir para abrir a boca, você não altera a linha mento-meatal, tá? Ela continua aqui no mesmo nível, mas você consegue expor melhor os seios maxilares, tá? Você consegue expor melhor os seios maxilares no resultado final da radiografia. Então, o que a gente vai ter no fim das contas? O que a gente vai ter na mento-naso com a boca fechada é algo mais ou menos dentro dessa perspectiva aqui, ok? E com a boca aberta é algo mais ou menos dentro dessa perspectiva aqui. É importante lembrar que todos aqueles aspectos de qualidade de imagem, penetração, principalmente a penetração, né, ela vai ser importante para a análise dessas radiografias.
Se os raios penetrarem de mais ou penetrarem de menos, isso vai alterar a nossa análise, ok? Então essa radiografia aqui, ela quase não ficou tão boa para análise, mas ainda assim a gente consegue ver bem aqui os seios maxilares, ó. A gente consegue ver bem os seios maxilares, tanto de um lado quanto do outro. Conseguimos ver bem também os seios frontais, ok, gente? E aí vemos aqui as órbitas e vemos também a região aqui de orofaringe, ok? Nessa aqui a gente também vê os seios maxilares, a gente ainda vai explorar um pouco dessa anatomia, né? E vemos aqui também os seios frontais, superiormente aqui, tanto de um lado quanto do outro, sendo separados aqui, ó. Seio frontal de um lado, seio frontal do outro. Vemos as órbitas, ok? A gente vai explorar essa anatomia já já. Importante lembrar que essa incidência em que a gente vê o queixo aqui, ó, como se tivesse assim, né, a pessoa, e ela está assim na realidade, né, os raios como se você estivesse olhando aqui de baixo, né, de baixo para cima, né, a vista da radiografia é justamente essa, como se fosse de baixo para cima, né, o que a gente vai estar vendo aqui no filme radiográfico. Essa incidência é a incidência mento-naso. Vamos então para outra, né, a outra que é muito comum, que é a incidência fronto-naso. Na incidência fronto-naso, a nossa análise ela sai da linha meato-mentual, tá? Ela sai dessa linha de imaginária entre o meato acústico externo e o mento. Perceba que essa linha, na realidade, na frontonaso, ela vai estar uma linha oblíqua aqui, tá? Essa linha imaginária vai ser uma linha oblíqua. A nossa análise ela passa a ser com relação à linha órbito-meatal, ok? Que é essa linha imaginária entre a órbita e o meato acústico externo. Então, essa linha ela vai ter que estar aí justamente ela vai ter que estar aí perpendicular ao receptor de imagem, que vai ser o nosso filme radiográfico aqui na frente. Enquanto na mento-naso é a linha meato-mentoana, né, digamos assim. A LMM, que vai ter que estar perpendicular, aqui vai ser a linha órbito-mentoana, a órbito-meatal, aliás, que vai ter que estar perpendicular ao receptor da imagem. E aí perceba que a fonte de raios, inclusive, ela sai um pouco angulada. Ela precisa ficar um pouco mais acima para que ela tenha, né, justamente para que a gente tenha a melhor obtenção possível da imagem nessa incidência, que é a incidência fronto-naso. Perfeito? E aí o indivíduo ele vem e fica simplesmente com a ponta do nariz, né, encostada. Veja que ele encosta a ponta do nariz aqui na fonte, aliás, no filme radiográfico. E aí você sobe um pouquinho, né, a fonte emissora dos raios X e você tem a incidência frontonaso. O resultado da incidência frontonaso é algo mais ou menos assim. Perceba que a gente não tem aqui na frontonaso aquela perspectiva de que a pessoa está com o queixo, né, levantado, enquanto a gente tinha essa percepção na mento-naso. Na frontonaso a gente não tem essa percepção. E na frontonaso a gente consegue ver aqui principalmente os seios frontais, né? Conseguimos ver aqui, não com riqueza de detalhes, os seios maxilares. Vemos a região da lâmina perpendicular aqui do osso etimoide, ok? Essa lâmina perpendicular ela pode ter alterações que vão justamente culminar com a alteração do septo, que é a cartilagem, tá? Vão culminar com a alteração do septo, que vai ser aliás, perceptível, eita, quase não sai, que vai ser perceptível na rinoscopia, ok? Então, é aquilo que eu falei para vocês. O exame físico inicial, ele já começa a direcionar a gente de uma forma bem interessante para que a gente possa fazer análises posteriores com radiografia, com tomografia e por aí vai, tá bom? Então, vamos seguir. A gente já viu a incidência em PA, mento-naso, e a incidência em PA, fronto-naso. Falta a gente analisar a incidência em perfil, né? A incidência em perfil eu vou mostrar para vocês já na análise da anatomia em si, mas é importante o seguinte, é importante que ao pedir uma radiografia de seio da face, você saiba pedir justamente isso que eu estou falando para vocês. Assim como você tem que no pedido da radiografia de tórax colocar que você quer uma radiografia em PA ou então uma radiografia em AP e quer também a incidência em perfil, né? Solicito radiografia de tórax em PA e perfil, você tem que solicitar na radiografia de seios da face. Radiografia em PA, mento-naso e fronto-naso e perfil. É importante que a gente tenha as três incidências para analisar da melhor maneira possível os seios da face, ok? Então vamos passar pela anatomia, começando pela incidência fronto-naso, ok? Agora sim a gente vai ver primeiro a fronto-naso e depois a mento-naso e depois a lateral, tá? Então aqui, ó, em linhas gerais, a gente consegue ver algumas coisas em uma análise mais simples. Uma análise mais simples aqui e rápida, né? Que são o quê? A gente vê aqui as células mastoides, né? Do mastoide, da região mastoide,
tá? Vemos aqui a crista etmoidal, ok? Vemos as lâminas, as células etmoidais do osso etmóide. Vemos o seio frontal, tá? Tanto de um lado aqui, ó, vou desenhar para vocês o seio frontal de um lado, quanto o seio frontal do outro lado. Não vemos também o maxilar, mas dá para discernir que seria mais ou menos aqui, né, a região do maxilar, tanto de um lado quanto do outro. Não está tão bem definido assim, porque o maxilar ele é melhor analisado na mentonaso do que na frontonaso, mas já daria para a gente ter alguma noção, né? A gente vê aqui a região das conchas, ó, vemos, né, a região da cavidade nasal, ok? E aqui um pouco mais de detalhes, né? A cavidade nasal, as conchas nasais, a gente vê os seios maxilares, embora não com tantos detalhes. Aqui está septo, mas não entendam como septo, né? Seria a lâmina perpendicular, é como se fosse a crista etmoide, né? Essa aqui é a denominação mais correta nessa localização aqui, tá? Porque o septo é a região cartilaginosa, de fato. Ok? A gente vê aqui, ó, uma região importante, que é a região da lâmina papirácea do osso etmóide, tá? O etmóide ele tem essa paredezinha aqui que separa a região do seio etmoidal, né? Essa região aerada, essa região pneumática, digamos assim, né? Preenchida por ar do osso etmóide, das órbitas. E é uma paredezinha bem fina mesmo, assim como está mostrado aqui, ó, que a gente chama de lâmina papirácea. Ela é o limite entre as órbitas e o osso etmóide. Essa lâmina papirácea ela é comumente lesionada em alguns traumas, ok? Então, das patologias que podem acontecer além da sinusite nos seios da face, a gente pode ter também os traumas. Então, essa lâmina papirácea ela pode quebrar. É difícil de dar o diagnóstico da lesão com a radiografia, tá? Mas é possível, é difícil, mas é possível, tá? É melhor dado com a tomografia, que já nos fornece uma análise tridimensional melhor. E você tem alterações, né, que podem acontecer aqui, principalmente na órbita. Exoftalmia é uma das principais, né, alterações visuais, por conta que ao comunicar a região da cavidade orbitária com essa região dos seios da face, né, do seio etmoidal, o ar vai começar a passar para a órbita também, vai começar a empurrar o olho para fora, ok? Vai acabar aumentando aí a pressão nessa região, ok? E a gente vê aqui, ó, o seio frontal mais superiormente, né, os seios frontais, tanto de um lado quanto do outro. Perfeito, gente? Essa é a anatomia que a gente precisa analisar da incidência posterior anterior, conhecida como frontonaso, tá? Perceba que a gente não consegue analisar aqui seio esfenoidal, ok? Não dá para analisar o seio esfenoidal nessa incidência. A gente vê principalmente cavidade nasal, um pouco de células etmóides, embora vocês possam olhar aqui, né, nessa imagem do lado esquerdo que está sem a partezinha pintada, né, que você tem uma sobreposição das partes moles que acabam parecendo que tem alguma coisa ali. Será se isso aqui é líquido líquido proveniente de inflamação? Será que isso aqui é sinusite? Essa parte mais opacificada aqui, o que é isso aqui de fato? Então, a gente ainda fica um pouco em dúvida para falar com relação a esses seios com a incidência frontonaso, mas é importante que a gente tenha ela, tá? E aí a gente vai para a mentonaso. Na mentonaso, aí a gente já consegue ter uma noção um pouco maior. Percebam aqui do lado esquerdo, né, que a gente vai ver aqui as órbitas, né, aqui de verde. A gente vai conseguir ver melhor os seios maxilares, principalmente se o indivíduo estiver com a boca aberta, como é o caso aqui, tá? Perceba que a boca está aberta. A gente vai ver os maxilares. A gente vai ver o frontal, os seios frontais. Então a análise dos seios frontais e maxilares aqui ela é bem melhor, tá? Perceba que os seios frontais aqui, olha, eles estão livres, né? A gente não tem nada aqui. Eles estão mais para a densidade mais pretinha, do jeito que a gente mostrou lá no início. Enquanto que o maxilar, principalmente o maxilar aqui, ó, uma coisa que eu quero falar para vocês sobre radiografia, ó, sempre nas radiografias vai vir dizendo qual é o lado da radiografia, tá? Então, se esse R aqui tá desse lado, significa que esse lado é o lado do paciente, é o lado direito do paciente, né? R de quê? De right, né? De direita, tá? E se vier um L, é porque é o L de left, de esquerda. Então, vocês já vão se habituando com relação a isso. Então, se aqui estivesse um L, é porque desse lado seria o lado esquerdo do paciente. Mas está um R, então esse aqui é o lado direito do paciente. Ah, Eric, mas eu estou olhando para a imagem e esse lado é o meu lado esquerdo, não é o meu lado direito. Então você tem que se colocar no lugar do paciente, né? Tudo que você vai analisar vai estar trocado. Então você está olhando aqui para você
esse lado aqui, por exemplo, seria do olho esquerdo e não do olho direito. Por quê? Porque você está olhando aqui para o lado esquerdo. Mas você tem que ver que aqui é o R de right. Então, o paciente, esse é o lado direito do paciente, não é o lado esquerdo. Então, na realidade, aqui não seria o olho esquerdo, seria o olho direito, tá bom? E assim para as demais estruturas. A gente vê que os seios frontais eles estão livres, ó, tanto o direito quanto o esquerdo, ok? Então sem alteração. Mas quando a gente vem para analisar os maxilares aqui, ó, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente vê que o maxilar do lado direito ele tá mais para aquela densidade, né, digamos assim. Eu nem gosto de usar o termo densidade para radiografia, né, porque é um termo de tomografia, mas enfim, né, como são exames que usam o mesmo princípio de raio-x, a gente acaba podendo usar também, mas o termo mais correto seria usar os termos de opacificação, né, ou transparência, ok? Opacificação ou transparência. Mas veja que aqui ele está mais escuro, enquanto que aqui ele está mais claro, como se fosse uma densidade de líquido. Opa, então nesse caso aqui o seio maxilar esquerdo ele tem uma alteração. Tá? Ele está preenchido por líquido, provavelmente uma sinusite de seio maxilar esquerdo. Tá? Então esse paciente talvez ele esteja sintomático. Ok, gente? Então, para análise de seios na incidência mentonasa, é basicamente isso. Eric, então até agora a gente só viu seio maxilar, seio frontal e seio etmoidal. Cadê o esfenoide? Para analisar o esfenoide, o seio esfenoidal na radiografia, é preciso que a gente peça a incidência em perfil, tá? É preciso que a gente peça a incidência lateral. E aí veja aqui que nessa análise o que vai me importar vai ser basicamente analisar o esfenoide, que ele vai ser muito bem visível, ó. Veja que aqui a gente tem o esfenoide, ó, muito bem delimitado, ok? Muito bem delimitado aqui pra gente. Posterior às órbitas, né? Aqui a gente teria a região da cavidade orbitária, então o esfenoide ele é posterior aos olhos, tá? A cavidade orbitária. A gente tem aqui o maxilar, mas que não está tão bem delimitado assim, tá? Junto, obviamente, aqui com a região das células etmoidais, certo? Aqui ele está nessa incidência aqui que ele puxou um pouco mais para a lateral, né? Aqui está mais próximo do olho, mas aqui ele puxou, aliás, ele puxou mais para a região medial e não para a lateral, mais próxima ao nariz. A gente vê as células aéreas, né, do etmoide, ok? Mais bem delimitadas, a gente consegue ver até o frontal, né, o seio frontal. Vemos o seio maxilar. Aqui embaixo o palato duro, né, que seria essa partezinha aqui. O palato mole mais atrás, né, a via aérea da nasofaringe. E vemos o que nós queremos ver de fato na incidência em perfil, que é o seio esfenoidal, que vai estar embaixo, pessoal, da célula túrcica, tá? É uma referência anatômica importante que a gente precisa lembrar com relação ao esfenoide, que ele está embaixo ali da região da célula túrcica, ok? Ele está bem embaixo mesmo. Tanto é que eu vou mostrar para vocês na tomografia daqui a pouco que o seio esfenoide, na vista axial, a gente costuma ver ele em partes, a parte anterior e a parte posterior do seio esfenoidal, porque ele meio que dá uma volta ao redor da célula túrcica, perfeito? Pois bem, então aqui a gente basicamente fecha, né, essa parte da análise da radiografia. Com isso aqui já é o suficiente para você eventualmente pedir uma radiografia e você saber olhar para os seios da face. É importante lembrar que você tem que pedir a incidência PA mentonaso, afrontonaso, e a incidência em perfil ou lateral, também conhecida, para que você possa analisar com maior riqueza de detalhes o seio esfenoidal. E aí eu trago um caso aqui para exemplificar essa nossa brincadeira que a gente está conversando até aqui, ó. Joaninha, 13 anos, né, tá com uma dor de cabeça do lado esquerdo há 3 dias. Ora, cefaleia do lado esquerdo, altamente inespecífico. Você tem causas primárias de cefaleia, tem causas secundárias e aí N causas secundárias, né? Mas é uma paciente jovem, né, 13 anos, pré-adolescente, sexo feminino. Bom, o que será essa cefaleia, né? Será que tem algum sintoma associado? Importante a gente questionar, né, se ela não está sentindo alguma coisa a mais além dessa cefaleia. E aí, né, a Joaninha, a mãe da Joaninha e a Joaninha dizem para você que ela está com uma dor na face, certo? E está com corrimento nasal. Nesse momento vocês estão gritando aí de casa que a principal hipótese diagnóstica é sinusite, ok? Mas será mesmo que é sinusite? Será se não é só uma infecção de via aérea superior? Será se não é só uma rinite alérgica nesse primeiro momento? Ok? Então, como é que eu vou dizer de fato que é uma inflamação do seio da face? Ok? É preciso que a gente vá com calma e conceitue bem. E para que a gente faça isso, eu vou abrir um parênteses e conversar um pouco sobre sinusite.
E a primeira pergunta sobre sinusite que nos vem é justamente qual é a diferença entre rinite e sinusite. É uma rinite? É uma sinusite? Qual é a diferença? É a mesma coisa? Ok? Então é importante a gente saber da diferença entre rinite e sinusite. Rinite e sinusite, para nunca mais esquecer. Rinite, pessoal, é uma inflamação da cavidade nasal, da rinofaringe, ok? Daquela região que eu mostrei para vocês, em que a gente vai ter as conchas nasais, superior, inferior, média, ok? Os cornetos nasais ali podem estar hiperemiados, ok? Então é uma inflamação da cavidade nasal. E a sinusite é a inflamação dos seios paranasais, ok? Dos seios da face, seio maxilar, seio frontal, seio esfenoidal, seio etimoidal, ok? Então, se você tiver inflamação dos seios, da mucosa dos seios nasais, é sinusite. Se você não tiver inflamação dessa mucosa, não é sinusite, é rinite. Então, a pessoa ela pode estar com aquela apresentação, pode estar espirrando, pode estar com coriza, né? Pode estar com dor de cabeça e ser só uma rinite, não ser uma sinusite. Só que tem uma condição em que você soma a inflamação da cavidade nasal com a inflamação dos seios paranasais. A isso nós vamos dar o nome de rinocinusite, tá bom? Então, são diferenças conceituais entre rinite e sinusite e o conjunto das duas que é a rinocinusite. Só que é importante lembrar o seguinte: rinite é um fator predisponente para sinusite. Por quê? Porque a sinusite, principalmente a aguda, ok, que é aquela que acontece com menos de 4 semanas, ela está diretamente associada com a inflamação de via aérea superior, da qual faz parte a rinite alérgica, por exemplo. Então a pessoa tem alergia a ácaros, ela tem alergia à poeira, ela vai desencadear, né, uma reação imunomediada com IgE, né, e isso vai levar a uma alergia, obviamente, né, ela vai espirrar, ela vai ter coriza, ela vai ter uma inflamação da cavidade nasal, da mucosa da cavidade nasal, e isso pode levar a uma inflamação também dos seios da face, uma sinusite secundária a uma rinite, ok? Ou pode ter as duas, o que a gente vai chamar de rinocinusite. Tranquilo? Importante a gente ter essas diferenciações conceituais. A sinusite ela é classificada principalmente com relação à temporalidade. Então a gente vai ter a sinusite aguda e a sinusite crônica. As sinusites agudas e crônicas, elas são principalmente causadas por vírus e bactérias, ok? Os principais vírus que causam infecção de via aérea superior e as principais bactérias também, ok? Só que tem uma situação à parte, que são as sinusites fúngicas, né, que vão ser causadas por fungos. Importante lembrar que os fungos, eles também causam infecções de via aérea, né? Inclusive situações bem complicadas quando as infecções são fúngicas. A classificação, portanto, em aguda e crônica é notadamente temporal. E aí a gente vai ter essa divisão, né? Temporal. A sinusite aguda com menos de 4 semanas e a sinusite crônica com mais de 12 semanas. E aqui eu abro um parêntese para falar um pouco sobre a sinusite crônica. Por quê? Porque veja que a gente não usa um critério de 4 semanas vai ser a nossa linha de referência. Né? Se for antes de 4 semanas, é aguda. Se for mais de 4 semanas, é crônica. Não. Veja que o critério temporal para dizer que é crônica é uma sinusite com duração de mais de 12 semanas. Ok? Por quê, Eric? Porque a sinusite aguda, muitas vezes, ela pode ser refratária, ok? Então você pode ter uma sinusite aguda que não responda à medicação que você fizer, ao tratamento que você instituir naquele primeiro momento, e isso acabe, né, se perpetuando um pouco mais, 5, 6 semanas, e ainda ser uma infecção aguda, né? Uma sinusite aguda ali primariamente, ok? Então no critério temporal propriamente dito, a gente vai definir dessa maneira apenas. Só que além disso, além dessa infecção aguda, né, dessa sinusite aguda na realidade, ela ser uma sinusite que está demorando um pouco mais, né, porque a medicação não está respondendo tão bem, ela pode ser totalmente refratária, ou seja, ela não responde de jeito nenhum. Ou seja, quando a sinusite aguda ela é refratária ao tratamento, ela não responde ao tratamento, ela pode ser classificada como uma sinusite crônica. Então veja que não é um critério temporal para definir uma sinusite crônica. Além do critério temporal, para definir sinusite crônica, a gente pode analisar as alterações ósseas na tomografia dos seios da face. Então, se você tiver alterações de hiperostose dos seios da face, né, que a gente costuma chamar como aumento das limitantes, né, das limitantes ósseas, hiperostose das limitantes ósseas,
desmineralização óssea, aumento da mucosa nasal, ok? De uma forma assim bem característica, ok? Bem visual, bem vista, na realidade, bem evidente, esse é o termo correto, né? Bem evidente. Tudo isso são alterações de cronicidade, que indicam cronicidade da inflamação dos seios da face nesse caso. Nesta situação, portanto, a gente classifica como sinusite crônica. O critério, ele é eminentemente temporal, a princípio, tá? Porque essas alterações que eu estou falando para vocês, de hiperostose e outras mais, elas são alterações que costumam acontecer com um passar do tempo, né? Com um tempo maior de duração. Porque o que é a hiperostose? A inflamação, ela acaba levando a uma ativação quase que, como é que eu posso dizer, suprafisiológica, digamos assim, né, do processo de formação óssea. Então, a inflamação, na realidade, ela degenera o osso, né? Ela degenera o osso, ela desmineraliza, acaba levando a uma desmineralização. É a mesma fisiopatologia, por exemplo, da espondilite anquilosante, né, que acaba levando à formação dos sindesmófitos. É a mesma fisiopatologia, né? A inflamação acaba desmineralizando, o nosso organismo fisiologicamente tenta compensar isso, né? Ativando a mineralização, né? Então você vai ter formação óssea, só que chega um momento em que o nosso organismo ele entende que essa inflamação ela é quase que o nosso basal, então a formação óssea ela acaba ficando suprafisiológica, ela acaba ultrapassando o grau de inflamação, o grau de destruição. Então a inflamação que antes destruía, ela não destrói mais, ok? Mas ela está ali presente. E o nosso organismo fisiologicamente vai produzir mais do que o normal, o que acaba levando a essa hiperostose, aqui no caso da inflamação da sinusite. É algo muito parecido com a fisiologia, da fisiopatologia que leva à formação dos sindesmófitos, por exemplo, na espondilite anquilosante. Tá? Então, essas alterações que eu estou citando para vocês aqui são alterações que indicam cronicidade da sinusite. Perfeito? Mas a gente usa principalmente o critério temporal. E a sinusite crônica, a sinusite fúngica, ela ainda pode ser dividida em invasiva e não invasiva, mas isso não convém ao caso aqui da nossa análise. Perfeito? Manifestações clínicas, isso para a gente trabalhar o nosso caso que nós apresentamos para vocês, né? As manifestações clínicas, elas vão ser diversas, ok? Muito parecidas com manifestações de infecção de via aérea superior. Então você vai ter febre, coriza, tosse, mau hálito, ok? São alterações típicas de infecção de via aérea superior. Mas além disso, a gente pode ter também uma cefaleia, que no caso da sinusite vai ser uma cefaleia fronto-orbitária. É uma cefaleia frontal, porque vai estar acometendo o seio frontal, seio maxilar, né? E orbital, porque muitas vezes vai estar acometendo o seio esfenoidal, né? Essa inflamação lá atrás dá uma sensação de como se, né, essa cefaleia pegasse o olho ali, né? Então é uma cefaleia fronto-orbitária. Além disso, é como eu falei para vocês, os pacientes eles podem sentir essa dor na palpação, principalmente de seios maxilares e seio frontal, que é o que a gente consegue palpar na região da face, tá? E fatores de suspeição, fatores que aumentam a nossa suspeição para sinusite. Isso aqui é muito importante, ok? Então, no paciente que chega, antes de você dizer que é sinusite, você tem que suspeitar. Você suspeita com as manifestações clínicas, que não são manifestações pactognomônicas, né? Não são manifestações de alta especificidade, ok? Mas a suspeição, ela acaba aumentando essa probabilidade do diagnóstico. Inclusive, um paciente que chega com um quadro clínico desse, né, com fatores de suspeição, isso é uma justificativa de você pedir, por exemplo, ou uma radiografia ou uma tomografia para elucidar melhor se você está diante ou não de verdade de uma sinusite, né? Então, por exemplo, tem alergia? O paciente tem alergia? Bom, então se é um paciente alérgico, né? É um paciente atópico, né? Rinite, dermatite, a própria asma, né? Se é um paciente que tem asma, ok? Então tem alergia, isso é um fator importante de se perguntar. Fuma, pacientes que fumam têm maior predisposição para desenvolvimento de inflamação de via aérea, ok? É um paciente imunocomprometido, né, que tem alguma alteração, que tem alguma doença crônica, que faz uso de imunossupressor, é importante a gente saber disso. Tem problema funcional do nariz, isso aqui, inclusive, é uma das principais coisas que vão levar à sinusite. O que eu quero dizer com problema funcional do nariz? Principalmente pessoa que tem desvio de septo, ok?
Hoje em dia, pessoa que tem desvio de septo é praticamente uma condição sine qua non para você ter sinusite. É claro que eu não estou dizendo que se tem desvio de septo vai ter sinusite, mas se tem desvio de septo, a probabilidade de ter sinusite ela é uma probabilidade alta. Tá? Então, problemas funcionais do nariz são problemas que aumentam a suspeição da gente para uma eventual sinusite, ok? E também perguntar, questionar se há infecção dentária. Hoje se sabe que as infecções dentárias, cáries, né, podem levar a infecções de seios da face. Afinal de contas, existe uma relação muito próxima ali, né, entre os dentes e os seios da face, ok? Essas regiões pneumáticas, né, esses ossos pneumáticos. Perfeito? Então é importante a gente saber, será que não tem uma cárie ali que perfurou tanto o dente que chegou a ponto de fazer uma fístula entre o dente e o seio da face, né, e causou ali uma infecção, né, por alguma bactéria da mucosa oral, né, acabou levando alguma infecção ali, né, e o paciente está com essa manifestação, a sinusite. Importante questionar isso. Tá? Então esses fatores aumentam a suspeição para sinusite. E aí sim a gente passa para justamente chegar e ter um respaldo maior para pedir uma radiografia. Então no caso da nossa paciente aqui, apesar de muitos já terem gritado, é sinusite, é importante a gente questionar aquilo, né? Questionar aquelas coisas. E aí ao questionar, você viu que essa pacientezinha nossa aqui, a Joaninha de 13 anos, ela tinha rinite de repetição, né? Já faz tempo que ela vem sofrendo com infecção de via aérea superior, né? E que ao fazer a rinoscopia, você viu que essa paciente ela tem um desvio de septo e ela tem uma hipertrofiazinha de cornetos nasais. Opa, então ela tem desvio de septo, ela tem uma alteração funcional do nariz e ela tem rinite de repetição, ela tem alergia, ok? Ou seja, se ela é uma paciente que tem alergia, se ela é uma paciente que tem um desvio de septo, isso são fatores. E ela está com essa dor de cabeça, que é uma manifestação que costuma acontecer nos pacientes que têm sinusite, e ela está com dor na palpação e está com coriza, né, isso está muito levando a possibilidade de ser uma sinusite. Vamos pedir uma radiografia para ela, pelo menos, se você está na UPA, né, não tem uma tomografia, vamos pedir uma radiografia. Aí eu peço lá, solicito radiografia em PA, incidência mentonaso e frontonaso e em perfil de seios da face. E aí, ao receber a imagem, o que você veria seria justamente isso aqui. Na incidência mento-naso, perceba que a paciente está com a boca aberta. A gente vê aqui o seio maxilar. Veja agora que a gente tem aqui, ó, left, né? Então esse é o lado esquerdo da paciente. Então esse aqui é o seio maxilar direito. Aqui a gente vê a órbita, né, grandona. E aqui acima a gente vê, ó, o seio frontal, tá? Seio frontal desse lado é até aqui, tá? Seio frontal direito, SFD. E a gente vê aqui, ó, o seio frontal esquerdo, e vemos aqui, ó, o seio maxilar esquerdo, E aí o que nós chegamos à conclusão aqui na análise dessa imagem é que, analisando a opacificação, a gente vê que desse lado aqui tá mais pro preto, né? Tá mais para aquela densidade, vou chamar assim, né? Mais escura, ok? Assim como o seio frontal direito também, mas o seio frontal esquerdo e o maxilar esquerdo estão alterados. Então essa paciente ela tá com uma sinusopatia, ela tá com uma sinusite de seio frontal e seio maxilar esquerdo. Não veio a incidência em perfil para a gente analisar melhor o seio esfenoidal, mas a gente poderia pedir, por exemplo, uma tomografia aqui se estivesse no serviço. Mas só isso aqui já é suficiente para dizer que essa paciente tem sinusite, porque dois seios estão alterados, o maxilar e o frontal, do lado esquerdo, que justifica, por exemplo, essa paciente estar com dor ao palpar aqui o lado esquerdo na face, né, também a parte superior, e justifica a dor de cabeça dela do lado esquerdo também, ok? E aí, obviamente, ela vai estar com coriza por conta da hiperprodução de muco e por aí vai, tá bom? Todas as coisas se conectam, tá bom, gente? E é isto, basicamente, sobre radiografia. Eu vou dar uma passada com vocês agora sobre tomografia dos seios da face. É claro que não dá pra gente esgotar tudo sobre tomografia, não dá pra falar sobre todos os aspectos, e é por isso que eu vou direcionar para os seios da face, até porque vocês vão ter mais oportunidade depois de verem mais aspectos sobre a tomografia de crânio como um todo, e aí isso inclui a parte dos seios da face, ok? Mas em linhas gerais, a tomografia dos seios ela vai ser o nosso padrão ouro na avaliação dos seios da face. Então, se eu quero avaliar seio da face, eu tenho que pedir tomografia. Mas é como eu falei, nem sempre eu vou ter tomografia no meu serviço. Eu estou trabalhando, por exemplo, na UPA. Eu não tenho tomografia na UPA, eu tenho radiografia, eu tenho raio-x.
Então eu tenho que saber analisar um raio-x, até porque nem sempre a gente vai ter o radiologista para dar o laudo do raio-x para a gente. Então eu tenho que saber olhar pelo menos. A tomografia normalmente ela vai ser do radiologista, é ele quem vai dar o laudo, é ele quem vai olhar, quem vai laudar, quem vai fazer tudo bonitinho. Mas a tomografia é o padrão ouro para analisar os seios da face. Por que ela é o padrão ouro, Eric? Porque ela permite uma ótima avaliação da anatomia, gente. Então a avaliação anatômica na tomografia dos seios da face ela é ótima. A gente consegue ver a lâmina papirácea, que na radiografia nem sempre dá para ver, ok? Por conta daquela sobreposição de estruturas. Lembrem que a radiografia é uma representação em 2D de estruturas 3D. Então a gente vai conseguir ver a lâmina papirácea, vamos ver as células etimoidais, ok? Vamos ver se não tem hiperostose das limitantes. Será que não é um paciente que está com cronicidade, né? Com uma sinusopatia crônica, ok? Então permite uma ótima avaliação da anatomia. É sensível para essas alterações inflamatórias que eu estou citando para vocês aqui, né? Então, a densificação, né, das estruturas, aumento da mucosa, né, um eventual aumento da mucosa, inflamação da mucosa dos seios, ok? Mas tem a desvantagem de nem sempre ser acessível. E é importante a gente lembrar sempre das contraindicações ATC, né? Não são contraindicações sempre absolutas, né? Na realidade, na maioria das vezes são contraindicações relativas. Mas é importante lembrar que não se costuma fazer em paciente gestante, né? Ah, paciente está gestando, está com sinusite, eu vou pedir uma tomografia. Nem tão pouco a gente pede radiografia, quem dirá tomografia. Tem que tratar empiricamente, né? Pensando que seja mesmo. Depois, quando ela tiver a criança, né, e tal, a gente pode lançar a mão de pedir uma tomografia. Não existe um risco-benefício aí suficiente para que você possa pedir, né? A não ser que seja uma suspeita de tumor invasivo, algo mais assim, que a tomografia nem vai ser tão bom para avaliar, é mais mesmo a ressonância magnética, ok? Mas enfim, a tomografia, quando é que você vai pedir? Essa é a grande pergunta. Primeiro, quando tiver, né? Essa é uma informação muito importante. Quando for indicado, certo? Então, não vou pedir em paciente que gesta, por exemplo, a gente não pede tomografia, tá? Então tem que ter uma indicação precisa, não pode ser contraindicada a tomografia. E você vai pedir quando, por exemplo, você tiver suspeita de refratariedade do tratamento, ou seja, se está com suspeita de refratariedade de tratamento, o tratamento não está funcionando, né, é porque talvez já seja uma condição crônica. Então eu vou pedir na suspeita de sinusite crônica também, ok? Vou pedir na suspeita de sinusite crônica. Na suspeita de abscesso também, tá? De outras alterações, de algum tipo de massa. E quando naturalmente a radiografia ela foi inconclusiva. Quando a radiografia ela não vem satisfatória o suficiente para que você possa dar o diagnóstico, você pode lançar a mão de pedir, né, a ATC, a tomografia dos seios da face. Algumas perguntas elas vêm à tona aqui, como por exemplo, eu peço contraste para toda a tomografia de seios da face? Você não pede contraste de jeito nenhum para a tomografia de seios da face, tá? Quando é que eu vou pedir contraste? Principalmente na suspeita de alterações tumorais, ok? Porque apesar da ressonância ela ser melhor para esse tipo de análise, a tomografia ela também pode ajudar. Só que ela vai ajudar principalmente quando naturalmente você tiver o contraste ali ajudando na visualização das estruturas, tá bom? Então, em síntese, a gente não costuma pedir contraste para a tomografia dos seios da face. Não se pede contraste para a tomografia de seio da face, principalmente suspeitando de sinusite. Não precisa, tá? Não se faz solicitação de contraste. E as indicações, que já é mais ou menos isso que eu citei aí para vocês, tá? Então vamos passar aqui rapidamente sobre a anatomia, tá? Vamos falar um pouco sobre a anatomia da ATC nos seios da face. Eu não vou explorar todas as como é que eu posso dizer, não é ponderação, né? Na realidade todos os cortes, tá? A gente vai ver o axial, que é o mais comum, até de aparecer em prova também, mas é claro que na tomografia a gente consegue analisar todos os tipos, né, de corte, axial, sagital, coronal, o que vocês quiserem. Eu vou mostrar uma imagem só mais na frente, né, sintetizando em linhas gerais todos os cortes, mas o axial é o mais comum, que a gente precisa ter um pouco mais de noção com relação à anatomia, até porque é o corte mais difícil de você analisar a anatomia, o corte axial. Os outros acabam sendo um pouco mais fáceis porque é o que a gente já está mais habituado do estudo da anatomia que a gente faz na faculdade, tá? Eu coloquei aqui imagens estáticas, mas que vão dar uma noção pra gente. A gente está começando de um nível mais superior e vamos descer até um nível mais inferior na análise dos seios da face, tá? Veja que aqui a gente está na janela, que a gente costuma chamar na tomografia de janela de partes moles. Partes moles. Perdão. Essa não é a janela de partes moles.
Essa aqui é a janela óssea, tá? Perdão. Janela óssea, tá? Não é a janela de partes moles. A janela de partes moles, ela não é essa aqui. Essa janela, quando a gente analisa ela especificamente da forma como ela tá aqui, essa não é especificamente a janela óssea, ela é uma óssea barra partes moles, tá? É por isso que eu chamei de partes moles, por quê? Porque essa janela, quando a gente analisa o tórax, ela costuma ser ótima para analisar o pulmão, ok? Mas vamos chamar de janela óssea porque os ossos aqui, no caso do crânio, eles estão mais proeminentes do que as partes moles, né? Do que o cérebro, do que aqui as musculaturas, do que o subcutâneo e por aí vai, tá? Então, janela óssea, perfeito? Não é a janela de partes moles bem de fato como a gente conhece. Mas enfim, os ossos aqui estão mais destacados, vamos chamar de janela óssea. No corte axial, tá? Então é uma tomografia em corte axial da janela óssea. O que a gente vê a princípio aqui é um corte mais superior, então isso aqui seria o parênquima cerebral, tá? Que não está bem demonstrado aqui, porque como eu disse, não é a janela de partes moles de fato, tá? Mas o que eu quero destacar para vocês aqui, ó, é justamente essa região aqui, ó, em densidade de ar, ok? Essa região de um lado e do outro em densidade de ar vai ser o seio frontal. Então, tanto aqui desse lado quanto desse, a gente vai ter o seio frontal, tá? Que são os seios frontais. Então, a gente está aqui numa situação mais superior. Vamos descer um pouco, vamos colocar o corte um pouco mais para baixo. Aí a gente já chega, ó, na altura das órbitas. Eu vejo aqui os olhos, ó, tanto de um lado quanto do outro, e vejo aqui essa região também airada, né, com densidade de ar, ok? Essa região com densidade de ar aqui de um lado e de outro, a gente chama de seio etmoidal, né? Os seios etmoidais, na realidade, tanto de um lado quanto do outro. E aí vejam que existe aqui, ó, tipo uma espécie de paredezinhas aqui, ó, são as células etmoidais, aquelas divisõezinhas que eu mostrei para vocês lá naquela imagem no início, naquela ilustração lá no início. Aqui atrás, ó, a gente já vai ter a parte anterior do esfenoide, ok? Dos seios esfenoidais. Perceba que aqui a gente tem, ó, a célula túrcica, e se você descer um pouco mais, a gente já vai ter a parte posterior do seio esfenoidal, tá? Essa partezinha aqui vai ser a parte posterior do seio esfenoidal. Então, tanto aqui quanto aqui, nessa parte, tudo isso aqui é seio, né? Vou juntar aqui para ficar mais fácil, é seios esfenoidais, tá? Esfenoidais. Embaixo ali da região da célula túrcica. Aqui as células etmoidais, então seio etmoidal. E aqui a região de órbitas e etc, como a gente já destacou. Descendo ainda um pouco mais, a gente chega na região dos seios maxilares, né? Então a gente vê que os seios eles são interconectados. A gente tem aqui os seios etmoidais, temos a continuação do seio esfenoidal que vai se continuar como rinofaringe, né? E aqui ao lado a gente vai ter os seios maxilares. E perceba aqui que a gente tem também a questão da parte petrosa, né, do osso temporal, tanto de um lado quanto do outro. Vemos aqui ainda a parte da lâmina perpendicular, que vai justamente chamar a atenção para a gente, porque aqui na frente a gente vai ter a cartilagem, que a gente vai conceber como septo nasal, que vai ser importante aí na nossa análise do nariz, porque vai principalmente na rinoscopia, porque vai estar indicando para a gente alterações que serão preditoras de sinusite nesse paciente. Colocando essa tomografia ainda mais para baixo, a gente já chega na rinofaringe, de fato, e aqui ao lado a gente vai ter os seios maxilares de pronto. Então aqui de fato, tanto de um lado quanto do outro, a gente tem seios maxilares. E a gente pode colocar ainda mais para baixo essa tomografia, onde nós teríamos aqui ao final, né, a parte mais inferior dos seios maxilares, tanto de um lado quanto do outro, desse lado aqui, do lado direito e do lado esquerdo, seriam seios maxilares, e aqui já na região de faringe, né, descendo já quase próximo aí à garganta, né, e aqui já de fato na parte dos dentes, né, na tomografia mais inferior, o possível aqui nesse caso, em que a gente vê os dentes e não se vê mais seios da face nessa altura aqui que nós estamos analisando. E aqui a garganta, né, a continuação da faringe e vias aéreas inferiores a partir daqui. Uma síntese aqui mostrando os 3 cortes, né, em que a gente tem o corte axial, a gente tem o corte coronal e a gente tem o corte sagital.
da tomografia, analisando os seios da face. Como eu disse ao início, não tem como a gente explorar cada um dos cortes individualmente e tudo que se dá para ver neles, até porque o axial é o que costuma aparecer mais em prova, é o que convém mais na nossa análise aqui. Perfeito? Mas é importante que a gente conheça as alterações e, inclusive, nesse caso aqui, que está sendo mostrado, a gente vê uma hipertrofiazinha aqui da mucosa do seio maxilar esquerdo. Essa hipertrofia da mucosa do seio maxilar esquerdo ela é indicativa de um processo, de um eventual e possível processo inflamatório aqui nessa região. Está bem mais evidente aqui no seio coronal, tá? Por isso que é importante a gente, ao analisar a tomografia, analisar mais de um corte. Mas veja que só no corte axial já seria possível dizer que o seio maxilar esquerdo está alterado. Mas aqui no coronal está bem mais evidente, no corte coronal. No sagital a gente vê basicamente o que dá para ver também ali no axial, né? Uma espécie de alteraçãozinha aqui, só aqui embaixo mesmo e nada mais. Não vemos alterações aqui em células etimoidais, mas veja que o esfenóide também está com um pouco de inflamação aqui, ó, na região da mucosa. E, enfim, essas estruturas, na realidade, essas alterações que são visíveis na anatomia, eu não vou explorar como um todo, porque, como eu disse, o corte coronal e o sagital nem sempre são cobrados em prova, mas quando são cobrados eles são mais fáceis de se analisar. Aqui, só uma curiosidade no sagital, é importante lembrar que aqui nós temos os seios frontais, né? Nessa região bem da testa aí, e esse maiorzão aqui é o maxilar. Vamos para frente. Aqui é uma situação, como é que eu posso dizer? Uma situação um pouco complicada, uma alteração complicada que pode acontecer, né, nos seios da face. Aqui a gente vê um acometimento pansinusal. Esse termo pansinusal, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que todos os seios eles estão acometidos, né, como é o caso aqui, a gente vê... Eita, fiz besteira aqui. A gente vê que todos os seios eles estão acometidos nesse corte coronal, tá? Seio maxilar, células etimoidais, até o seio frontal talvez esteja acometido aqui, não dá para ver tão bem. Mas a gente vê aqui um achado importante, que é esse restinho de densidade de ar aqui no meio do monte de coisa aqui que lembra densidade de líquido na tomografia, ok? Densidade de parte mole na tomografia. Isso aqui é um nível hidroaéreo muito comum, tá? E não ocorre nível hidroaéreo só nas alterações pulmonares, também pode ocorrer nível hidroaéreo nas alterações de seio da face, por exemplo, e aí a gente tem que conceber isso aqui. Na realidade, esse acometimento pansinusal aqui, ó, a gente vê que não dá para discernir tão bem se tem aqui massas, né? Mas isso aqui em específico é uma doença que a gente chama de polipose nasal, ou doença poliposa do nariz, né, polipose nasal em linhas gerais. Que nesse caso aqui, essa doença ela seria mais evidente se essa tomografia ela tivesse sido pedida com contraste. Não foi o caso aqui, mas esse acometimento pansinusal ele não é normal, ok? E aí, nesse caso, isso já seria um indicativo da gente pedir uma tomografia com contraste ou então até mesmo uma ressonância. Aqui só para mostrar as alterações que podem acontecer na cronicidade da sinusite, como eu já havia dito, né? A gente tem essa hiperostose das limitantes aqui, ó, como a gente vê no seio maxilar, né? Não é normal que o seio maxilar ele tenha a parede tão grossa como desse jeito aqui que está sendo mostrada, né? Vejam aqui que na região do que deveria ser as células etimoidais, a gente não consegue discernir célula etimoidal alguma. Basicamente o que a gente vê aqui é a cavidade nasal, né? E os seios maxilares, ambos de ambos os lados, né, preenchidos por líquido, né? Então é uma inflamação de mucosa aqui bem importante de ambos os lados, com hiperostose das limitantes, desmineralização óssea. Tudo isso aqui seria indicativo de sinusite crônica, não mais de sinusite aguda, como a gente havia mostrado. Para fechar nossa análise dos métodos de imagem, aqui no caso, a gente vai conversar um pouco sobre a ressonância. Eu não trouxe nenhuma imagem de ressonância, porque em linhas gerais não se pede, assim como a ultrassonografia também dos seios da face não se pede. Tem uma indicação muito precisa da ultrassonografia para análise de seios da face, que é quando eu tenho certeza que a alteração é do seio maxilar. Quando a alteração ocorre no seio maxilar, eu posso até pedir ultrassom, mas não se pede, de um modo geral. E a ressonância é o último exame da análise. Por quê? Porque é um exame caro, porque é um exame que não tem na maioria dos serviços, dos hospitais. Então, assim,
A gente só pede ressonância magnética em situações bem típicas. E a situação mais típica de se pedir ressonância magnética é quando a gente está diante de algum tipo de tumor que eventualmente tenha acometido essa região dos seios da face, perfeito? Então, a ressonância ela vai ser melhor porque ela vai dar uma ideia muito boa da anatomia, né? uma ideia com precisão de detalhes da anatomia ali daquela região dos seios da face. É por isso que a ressonância magnética ela vai ser melhor nessa parte, até para se planejar melhor um eventual processo cirúrgico, uma eventual intervenção cirúrgica nesse caso. A sequência em T2 vai ser a melhor sequência para se avaliar aqui os seios da face na ressonância, mas a gente também pode pedir a ressonância com contraste. O contraste vai ser o gadolinho, obviamente, é o contraste que é usado na ressonância. E aí a gente vai poder analisar em T1. Então T1 a gente analisa quando eu estiver com contraste. Sem contraste a gente sempre vai usar T2 como a melhor sequência de avaliação da ressonância magnética aqui nesse caso. Não trouxe nenhuma imagem, como eu falei para vocês, até porque ressonância magnética não vai ser algo de rotina para avaliação de seio da face. O que vai ser rotina vai ser radiografia e vai ser tomografia. E aí a gente chega finalmente na parte final aqui da apresentação, em que a gente vai conversar um pouco sobre as principais complicações, né, que podem advir de uma sinusite, por exemplo, de uma sinusite crônica, de uma sinusopatia crônica. A gente pode ter as alterações que dizem respeito à erosão através do osso. Por quê? Como eu citei, a fisiopatologia da sinusite, do que leva às alterações de hiperostose, desmineralização, elas são bem parecidas com o que explica a formação de sindesmófitos lá na espondilite anquilosante. Okay? Então essa erosão através do osso ela pode levar a alterações importantes. A gente lembra que, por exemplo, aqui é o seio maxilar, né? Passando aqui próximo a ele, a gente vai ter o nervo óptico. Tá? E aí, eventualmente, se você tiver uma erosão aqui nessa região e isso passar para cá, tanto A quanto uma própria infecção, um abscesso, alguma coisa aqui, isso pode levar a alterações oculares. Você pode ter exoftalmia, aproptose ocular, você pode ter alterações visuais, de um modo geral, diminuição da acuidade visual. Então o nervo óptico ele é comumente alterado. Assim como o bulbo olfatório também vai ser alterado por conta da relação do bulbo olfatório com o osso etmoide, né, com a lâmina cribiforme do osso etmoide, como eu já citei. O que leva, né, a lâmina cribiforme do etmoide, o que acaba levando a alterações de percepção olfativa também, tá? Nos casos de sinusite, o que explica as alterações olfativas nesse caso. Então, erosões podem levar a esse tipo de complicações, que são complicações importantes. A gente pode ter a celulite óptica, né, celulite óptica, tanto pré-septal quanto pós-septal, que são emergências de fato, tá? São emergências importantes. Então a gente tem aqui o nervo óptico, que está aqui destacado, né? O bulbo olfatório também, a região aqui, ó, né? do nervo olfatório. Tá? Então todas essas alterações são alterações importantes de nós percebermos, de nós lembrarmos. Além da erosão óssea, a gente também pode ter a trombose do seio dural. É importante lembrar essa outra relação. Os seios eles vão ter íntima relação com... Aliás, os seios da face vão ter íntima relação com os seios venosos do cérebro. Okay? Então o seio frontal, por exemplo, aqui, ó, ele tem relação aqui com essa parte anterior do seio, desse seio venoso no cérebro aqui no caso. Tá? Assim como o seio maxilar também tem uma relação importante aqui já próxima da altura da formação das veias jugulares. Tá? Então é importante a gente lembrar dessa outra possibilidade de complicação. Além das tromboses, a gente vai ter as alterações que vão para a extensão intracraniana, como por exemplo meningite, abscessos cerebrais. Okay? Então, por exemplo, se eventualmente você tiver uma bactéria da via aérea que eventualmente perfure o osso e acabe caindo no líquor, né, ou então acabe chegando nas meninges, a gente pode ter um processo de meningite, né, de inflamação das meninges e uma meningite. Assim como o acúmulo de algum tipo de excreta bacteriana, digamos assim, pode formar abscessos, né, lembrar da reação, né, com os neutrófilos, que acaba levando à formação de abscessos, por aí vai. E, em linhas gerais, basicamente é isso que a gente tem para falar sobre sinusopatia, sobre sinusite e sobre seios da face, a análise com radiografia, com tomografia, com ressonância magnética. Eu sei que é muita coisa, mas pelo menos é um introdutório importante que a gente pode trazer e pode citar aqui, e eu espero que tenha ajudado. E caso tenha ficado alguma dúvida, né, podem deixar aí que a gente tenta de alguma forma sanar. Aqui foram as minhas referências da apresentação.
E sempre bom também destacar os créditos das imagens que foram usadas, né, aí do livro do Prometheus, também do professor Você Radiologista, né, a gente trouxe também do KenHub, do Radiopedia, do Imaios e também algumas do Google Imagens que eu não encontrei referência diretamente para os créditos dela. Mas em linhas gerais, basicamente era isso que a gente tinha para citar e muito obrigado.